Zacarias Sitchin. O livro perdido de Enki. Memórias e profecias de um deus extraterrestre. A quarta tabuleta. Ao Nibiru se transmitiram palavras da ascensão. No Nibiru havia muita espera. Abigail dirigiu o carro com confiança, deu uma volta ao redor do Kingu, a lua, para ganhar velocidade com a força de sua rede. 1000 léguas, 10.000 léguas viajou até o Lamu, para obter com a força de sua rede uma direção para o Nibiru. Além do Lamu se formava redemoinhos o bracelete esculpido. Com destreza, Abigail fez brilhar os cristais de Ea, para localizar os atalhos abertos. O olho da sorte lhe olhou favoravelmente. Mais à frente do bracelete, o carro recebeu os sinais transmitidos desde o Nibiru, para casa. Para casa era a direção. Frente a ele, na escuridão, com um tom avermelhado brilhava Nibiru, uma formosa visão. O carro se dirigia agora por meio dos sinais transmitidos. 3 voltas deu ao redor do Nibiru, para frear-se com a força de sua rede. Aproximando-se do planeta, Abigail pôde ver a brecha em sua atmosfera, sentiu que lhe encolhia o coração, pensando no ouro que trazia. Atravessando a espessura de sua atmosfera, o carro refulgiu, seu calor insuportável. Habilmente, Abigail desdobrou as asas do carro, detendo assim sua descida. Mais à frente estava o lugar dos carros, uma visão da mais atrativa. Brandamente, Abigail fez baixar o carro até um lugar eleito pelos raios. Abriu a portinhola, havia uma multidão reunida. Anu se adiantou para ele, estreitou-lhe os braços, pronunciou palavras de bem-vinda. Os heróis se precipitaram dentro do carro, tiraram os cestos de ouro. Levavam cestos em cima da cabeça. Anu exclamou palavras de vitória ante os reunidos. A salvação está aqui, disse-lhes. Abigail foi acompanhado até o palácio, lhe escoltou para que descansasse e contasse tudo. O ouro, uma visão do mais deslumbrante, o levaram aos sábios rapidamente, para convertê-lo no mais fino pó, para lançá-lo para o céu se transportou. A elaboração levou todo um char, outro char levaram as provas. Com projéteis se levou o pó até o céu, com raios de cristal se dispersou. Onde houve uma brecha, havia agora sanado. A alegria encheu o palácio, era de esperar a abundância nas terras. Anu transmitiu boas palavras à terra, o ouro dá a salvação. A extração de ouro deve continuar. Quando Nibiru chegou às cercanias do Sol, o pó de ouro se viu perturbado por seus raios, diminuiu a cura na atmosfera, a brecha se voltou a fazer grande. Anu ordenou que Abigail voltasse para a terra. No carro viajaram mais heróis, em suas vísceras, ficaram mais o que suga as águas e expulsadores. Com eles, ordenou ao Nungal que partisse, para que ajudasse o Abigail na pilotagem. Houve grande alegria quando Abigail voltou para o Eridu, houve muita bem-vinda e estreitar de braços. Ela refletiu com atenção sobre as novas obras hidráulicas, havia um sorriso em seu rosto, mas seu coração estava encolhido. Para quando chegou o char, Nungal estava preparado para partir no carro, em suas vísceras, o carro só levava umas quantas cestas de ouro. O coração de Ela estava antecipando a decepção no Nibiru. Ea intercambiou palavras com Alalu, reconsideraram o que sabiam, se a terra, a cabeça de Tiamat, foi atalho na batalha celestial, onde estava o pescoço, onde estavam as veias de ouro que se cortaram. Por onde se sobressairiam as veias das vísceras da terra. Ea viajou sobre montanhas e vales na Câmara Celeste, examinou com exploradores terras separadas pelos oceanos. Uma e outra vez, encontrava-se a mesma indicação. As vísceras da terra se revelaram onde se rasgou a terra seca da terra seca, onde a massa de terra tomou a forma de um coração, na parte inferior da mesma. As veias douradas das vísceras da terra seriam abundantes. Abzu, do ouro lugar de nascimento, nomeou Ea a região. Logo, Ea transmitiu ao Anu palavras de sabedoria. Na verdade, a terra está cheia de ouro, das veias, não das águas. Terá que conseguir o ouro das vísceras da terra.
não de suas águas. Tem-se que obter o ouro, de uma região mais à frente do oceano. Abzu será chamada. Pode-se conseguir ouro em abundância. No palácio, houve grande assombro. Sábios e conselheiros refletiram sobre as palavras da Ea, que terá que obter ouro. Nisso havia unanimidade. Como obtê-lo das vísceras da terra? Nisso havia muita discussão. Na assembleia, um príncipe falou. Era Enlil, o meio-irmão primeiro. Alalu, logo seu filho por matrimônio. Ea, nas águas puseram todas suas esperanças. Asseguravam a salvação pelo ouro das águas. Char detrás o char. Todos esperávamos a salvação. Agora escutamos coisas diferentes. Empreender um trabalho além do imaginável. Fazem falta provas das veias douradas. Terá que garantir um plano para o êxito. Assim disse Enlil à assembleia. Muitos estiveram de acordo com as suas palavras. Que vá Enlil à terra, disse Anu. Que obtenha provas, que ponha em marcha um plano. Suas palavras serão tidas em conta. Suas palavras serão ordens. A assembleia deu seu consentimento, aprovou a missão do Enlil. Com Alaugar, seu lugar-tenente, Enlil partiu para a terra. Alaugar era seu piloto. A cada um lhes proveu com uma câmara celeste e transmitiram-se à terra as palavras do Anu, o rei, palavras de decisões. Enlil estará ao mando da missão, sua palavra será ordem. Quando Enlil chegou à terra, Ea estreitou os braços calidamente com seu meio-irmão. Ea deu a boa-vinda ao Enlil como um irmão. Ante o Alalu, Enlil fez uma reverência. Alalu lhe deu a boa-vinda com débeis palavras. Os heróis proferiram palavras de cálida boa-vinda ao Enlil. Muito esperavam de seu mandato. Enlil ordenou que se ensamblassem as câmaras celestes. Em uma câmara celeste, remontou-se no céu, Alaugar, seu lugar-tenente, ia de piloto com ele. Ea, em outra câmara celeste pilotada pelo Abigal, mostrou-lhes o caminho para o Abzu. Inspecionaram as terras secas, dos oceanos tomaram cuidadosa nota. Desde mar superior até o mar inferior, exploraram as terras, de tudo que havia acima e abaixo tomaram nota. Fizeram provas do chão e o Abzu. Na verdade, havia ouro, com muita terra e rochas estava misturado, não estava refinado como nas águas, estava oculto em uma mescla. Voltaram para o Eridu, refletiram sobre o que tinham encontrado. Terá que empreender novos trabalhos no Eridu, não pode seguir sozinho na terra, assim disse Enlil, descreveu um grande plano, estava propondo uma grande missão, trazer mais heróis, fundar mais assentamentos, para obter o ouro das vísceras da terra, para separar o ouro da mescla, e transportá-lo em naves celestes e carros, para levar a cabo trabalhos em lugares de aterrissagem. Quem estará ao mando dos assentamentos? Quem estará ao mando do Abzu? Assim perguntou Ea a Enlil. Quem tomará o mando para a ampliação do Eridu? Quem fiscalizará os assentamentos? Assim dizia Alalu. Quem tomará o mando das naves celestes e do lugar de aterrissagem? Assim inquiriu Anzu. Que venha Anu à terra, que ele tome as decisões. Assim disse Enlil em resposta. Vem agora o relato de como Anu veio à terra, de como se tornaram sortes entre Ea e Enlil, de como deu a Ea o título de Enki, de como lutou Alalu pela segunda vez com Anu. Em um carro celestial viajou Anu à terra, seguiu a rota junto aos planetas. Nungal, o piloto, deu uma volta ao redor do Lamu. Anu observou atentamente. A lua, que em outro tempo foi Kingu, circundaram e admiraram. Porventura, não se poderá encontrar ouro aí? Perguntava-se Anu em seu coração. Nas águas, junto aos pântanos, ameriçou seu carro. Para a chegada, Ea preparou embarcações de juncos, para que Anu chegasse navegando. Acima se abatiam as câmaras celestes, estavam lhe oferecendo uma boa-vinda real. Na primeira embarcação, e eu mesmo foi o primeiro em receber ao rei, seu pai. Ante Anu se inclinou, depois Anu o abraçou. Meu filho, meu primogênito, exclamou Anu. Na praça do Eridu, os heróis estavam formados, dando uma boa-vinda régia na terra a seu rei. Frente a eles estava Enlil, seu comandante. Este se inclinou ante Anu,
O rei, Anu, o abraçou contra seu peito. Alalu também estava ali, de pé, não estava seguro do que fazer. Anu lhe ofereceu saudação. Estreitemos os braços, como camaradas, disse ao Alalu. Duvidando, Alalu se adiantou, com Anu estreitou os braços. Preparou-se uma comida para o Anu. De noite, Anu retirou-se a uma cabana de cano que ele tinha construído no dia seguinte, o sétimo pela conta começada por era dia de descanso. Era um dia de palmadas nas costas e celebração, como correspondia à chegada de um rei. Ao dia seguinte, Ea e Enlil apresentaram seus achados ante Anu, discutiram com ele o que se feito e o que terei que fazer. Deixem que veja as terras por mim mesmo, disse-lhes Anu. Todos eles se elevaram nas câmaras celestes, observaram as terras de mar a mar. Voaram até o Abzu, aterrissaram em seu chão, onde se ocultava o ouro. A extração de ouro será difícil, disse Anu. É necessário obter ouro, terá que consegui-lo, por muito profundo que se encontre. Que Ea e Enlil desenhem ferramentas para este propósito, e que lhes atribuam trabalhos heróis, que averiguem como separar o ouro da terra e as rochas, como enviar o ouro puro ao Nibiru. Que se construa um lugar de aterrissagem, que se atribuam mais heróis aos trabalhos na terra. Assim disse Anu a seus 2 filhos, em seu coração, estava pensando em estações de passagem nos céus. Essas foram as ordens do Anu, Ea e Enlil inclinaram a cabeças aceitando. Houve anoiteceres e amanheceres, e ao Eridu voltaram todos. No Eridu tiveram um conselho, para atribuir trabalhos e deveres. Ea, que tinha baseado o Eridu, foi o primeiro em pronunciar-se: eu fundei Eridu, que se estabeleçam outros assentamentos nesta região, que se conheça pelo nome de Edim, morada dos retos. Deixe para mim o comando de Edim, que se encarregue Enlil da extração do ouro. Enlil se enfureceu com estas palavras: o plano é improcedente, disse a Anu. Do mundo de trabalhos a realizar, eu sou o melhor, de naves celestes, eu tenho os conhecimentos. Da terra e seus segredos, meu meio-irmão, Ea, é conhecedor, ele descobriu o Abzu, que ele seja o senhor do Abzu. Anu escutou com atenção as iradas palavras. Os irmãos eram de novo meio-irmãos. O primogênito e o herdeiro legal disputavam com palavras como armas. Ea era o primogênito, nascido de Anu com uma concubina. Enlil, nascido depois, foi concebido por Antu, a esposa de Anu. Era meio-irmão de Anu, fazendo, portanto, Enlil o herdeiro legal, impondo-se assim ao primogênito para a sucessão. Anu estava temendo um conflito que pusesse em perigo a obtenção do ouro. Um dos irmãos devia retornar ao Nibiru, a sucessão devia ser excluída de qualquer consideração, assim se dizia Anu a si mesmo. E em voz alta fez uma surpreendente sugestão aos 2, a gente voltará para Nibiru para sentar-se no trono, a gente mandará no Edim, a gente será o senhor do Abzu, entre os 3, eu com vós, determinaremos-lo as sortes. Os irmãos ficaram calados, aquelas audazes palavras os pegou de surpresa. Joguemo-lo às sortes, disse Anu. Que a decisão venha da mão do fado. Os 3, o pai e os 2 filhos, uniram as mãos. Jogaram sortes, as tarefas se dividiram por sortes, Anu para que volte para Nibiru, para seguir sendo seu soberano no trono, o Edim tocou a Enlil, para ser o senhor do mandato, como seu nome indicava. Para fundar mais assentamentos, para fazer-se carregamento das naves celestes e de seus heróis, para ser o líder de todas as terras até que encontrassem a barreira dos mares. A Ea lhe concederam como domínio os mares e os oceanos, para que governasse as terras sob a barreira das águas, para ser o senhor do Abzu, para com engenho procurar o ouro. Enlil esteve de acordo com as sortes, aceitou com uma inclinação a mão do fado. Os olhos da Ea se encheram de lágrimas, não queria separar-se do Eridu nem do Edim. Que a conserve para sempre seu lar do Eridu, disse Anu ao Enlil. Que se recorde sempre que foi o primeiro em ameriçar, que se conheça a Ea como Senhor da Terra, em que, Senhor da Terra, seja seu título.
Enlil aceitou com inclinação as palavras de seu pai. A seu irmão disse assim: Enki, Senhor da Terra, será a partir de agora seu título. Eu serei conhecido como Senhor do Mandato. Anu, Enki e Enlil anunciaram as decisões aos heróis em assembleia. As tarefas estão atribuídas, o êxito está à vista, disse-lhes Anu. Agora posso me despedir de vós, posso voltar para o Nibiru com o coração tranquilo. Alalu se adiantou para o Anu e esqueceu-se um assunto importante, gritou. O senhorio da terra foi atribuído a mim, essa foi a promessa quando anunciei ao Nibiru o achado do ouro. Tampouco renunciei às minhas pretensões sobre o trono do Nibiru, e é uma grave abominação que a Minua compartilhe tudo com seus filhos. Assim desafiou Alalu a Anu e as suas decisões. Ao princípio, Anu ficou sem palavras, depois, enfurecido, respondeu, que nossa disputa se dita em uma segunda luta, briguemos aqui, façamo-lo agora. Com desprezo, Alalu tirou a roupa, do mesmo modo, Anu se despiu. Nus, os dois membros da realeza começaram a lutar, foi uma poderosa luta. Alalu fincou o joelho, ao chão Alalu caiu, Anu pisou com seu pé o peito do Alalu, declarando assim a vitória na luta. Pela luta se tomou a decisão, eu sou rei, Alalu não voltará para o Nibiru. Assim estava falando Anu quando tirou o pé do cansado Alalu. Como um raio, Alalu se levantou do chão. Derrubou Anu pelas pernas. Abriu a boca, e rapidamente, arrancou-lhe de um bocado sua dignidade a Anu. Alalu se tragou a dignidade do Anu. Em dolorosa agonia, Anu lançou um alarido aos céus, não estou acostumado a cair ferido. Enki se precipitou sobre o cansado Anu, Enlil tomou cativo Alalu. Os heróis levaram Anu à sua cabana, palavras de maldição pronunciou ele contra Alalu. Que se faça justiça, gritou Enlil a seu lugar-tenente. Com sua arma raio, que Alalu seja morto. Não. Não, gritou encarnizadamente Enki. A justiça está dentro dele, em suas vísceras entrou veneno. Levaram Alalu a uma cabana de canos, ataram suas mãos e seus pés como a um prisioneiro. Vem agora o relato do julgamento do Alalu, e dos sucessos que aconteceram depois na Terra e no Lamu. Em sua cabana de cano, Anu estava ferido, na cabana de cano, Enki lhe aplicava a cura. Em sua cabana de cano, Alalu estava sentado, cuspia saliva de sua boca, em suas vísceras, a dignidade de Anu era como uma carga, suas vísceras se impregnaram com o sêmen do Anu, como uma fêmea no parto, o ventre lhe estava inchando. Ao terceiro dia, as dores de Anu remeteram, seu orgulho estava enormemente ferido. Quero voltar para Nibiru, disse Anu a seus dois filhos. Mas antes se tem que fazer um julgamento de Alalu, deve ser imposta uma sentença adequada ao crime. Segundo as leis do Nibiru, faziam falta 7 juízes, presidiria o de maior fila deles. Na praça do Eridu, os heróis se reuniram em assembleia para presenciar o julgamento de Alalu. Para os 7 que julgam ficaram 7 assentos, para o Anu, presidindo, preparou-se o assento mais alto. À sua direita se sentou Enki, Enlil se sentou à esquerda de Anu. À direita de Enki se sentaram Anzu e Nungal, Abigal e Alaugar se sentaram à esquerda de Enlil. Antes de 7 que julgam foi levado Alalu, sem desatar suas mãos e seus pés. Enlil foi o primeiro em falar, em justiça, levou-se a cabo uma luta, Alalu perdeu a realeza ante Anu. O que diz você, Alalu? Perguntou-lhe Enki. Em justiça, levou-se a cabo uma luta, a realeza perder, disse Alalu. Tendo sido vencido, Alalu perpetrou um abominável crime, a dignidade de Anu mordeu e se tragou. Assim fez Enlil a acusação do crime. A morte é o castigo, disse Enlil. O que diz você, Alalu? Perguntou-lhe Enki a seu pai por matrimônio. Houve silêncio, Alalu não respondeu à pergunta. Todos presenciamos o crime, disse Alaugar. A sentença deve ser conforme a isso. Se houver palavras que queira pronunciar, as diga antes do julgamento, disse Enki ao Alalu.
No silêncio, Alalu começou a falar lentamente. No Nibiru fui rei. Por direito de sucessão estive reinando. Anu foi meu copeiro. Aos príncipes pôs em pé. A uma luta desafiou. Durante 9 voltas fui rei no Nibiru. A minha semente pertencia à realeza. O mesmo Anu se sentou em meu trono, e para escapar da morte fiz uma perigosa viagem até a distante terra. Eu, Alalu, descobri em um planeta estranho a salvação de Nibiru. Me prometeu que voltaria para o Nibiru, para me repor em justiça no trono. Depois, veio E à Terra, que, por compromisso, foi designado o seguinte para reinar no Nibiru. Depois, veio Enlil, reivindicando para si a sucessão de Anu. Depois, veio Anu, a sorte enganou Ea, Enki, o Senhor da Terra, foi proclamado, para ser o Senhor da Terra, não de Nibiru. Depois, concedeu ao Enlil o mando, ao distante Abzu foi relegado Enki. De tudo isto se doía meu coração, o peito me ardia de vergonha e fúria. Depois, Anu pôs seu pé sobre meu peito, sobre meu doído coração estava pisando. No silêncio, Anu levantou a voz, pela semente real e pela lei, em justa luta ganhei o trono. Minha dignidade mordeu e tragou, para interromper minha linhagem. Enlil falou, o acusado admitiu o crime, que se dite sentença, que o castigo seja a morte. A morte, disse Alaugar. Morte, disse Abigal. Morte, disse Nungal. Por si mesmo chegará a morte ao Alalu, o que tragou em suas vísceras lhe trará a morte, disse Enki. Que Alalu esteja na prisão para o resto de seus dias na terra, disse Anzu. Anu refletia nas palavras deles, sentia-se afligido pela ira e a compaixão a um tempo. Morrer no exílio, que essa seja a sentença, disse Anu. Surpreendidos, os juízes se olharam uns aos outros. Não entendiam o que Anu estava dizendo. Nem na terra nem no Nibiru será o exílio, disse Anu. No trajeto, está o planeta Alamu, dotado com águas e atmosfera. Enki, sendo E, deteve-se ali. A respeito dele estive pensando para uma estação de passagem. A força de sua rede é menor que a da Terra, uma vantagem que terá que considerar sabiamente. Alalu será levado no carro celestial. Quando eu partir da Terra, ele fará a viagem comigo. Daremos voltas ao redor do planeta Alamu, proporcionaremos a Alalu uma câmara celeste, para que nela descenda ao planeta Alamu. Só em um planeta estranho, exilado estará, para que conte por si mesmo seus dias até seu último dia. Assim pronunciou Anu as palavras da sentença, com toda a solenidade. Por unanimidade se impôs esta sentença sobre o Alalu, em presença dos heróis se anunciou. Que Nungal seja meu piloto até o Nibiru, para que de ali dirija de novo a outros carros levando heróis para a terra. Que Anzu se una à viagem, para que se faça cargo da descida ao Lamu. Assim pronunciou suas ordens Anu. Para o dia seguinte se dispôs a partida. Todos os que tinham que partir foram levados em embarcações até o carro. Tem que preparar um lugar para aterrissagens em terra firme, disse-lhe Anu Enlil. Terá que fazer planos sobre como utilizar Lamu como estação de passo. Teve despedidas, tão alegres como tristes. Anu embarcou no carro cocheando, Alalu entrou no carro com as mãos atadas. Depois, o carro se remontou nos céus, e a visita real terminou. Deram uma volta ao redor da lua, Anu estava encantado com sua visão. Viajaram para o avermelhado Lamu, 2 vezes o circundaram. Descenderam para o estranho planeta, viram montanhas tão altas como o céu e gretas na superfície. Observaram o sítio onde uma vez aterrissou o carro de Ea, estava à beira de um lago. Freados pela força da rede do Lamu, dispuseram no carro a câmara celeste. Então, Anzu, seu piloto, disse ao Anu umas palavras inesperadas: descenderei com a Alalu ao chão firme de Lamu, não quero voltar para o carro com a câmara celeste. Ficarei com a Alalu no planeta estranho, protegerei-o até que morra. Quando morrer pelo veneno em suas vísceras,
enterrarei-o como se merece um rei. Quanto a mim, farei meu nome. Anzu, dirão, frente a tudo, foi companheiro de um rei no exílio, viu coisas que outros não viram. Em um planeta estranho se enfrentou a coisas desconhecidas. Anzu, até o final dos tempos dirão, tem cansado como um herói. Havia lágrimas nos olhos do Alalu, havia assombro no coração do Anu. Seu desejo será honrado, disse Anu ao Anzu. Desde este momento, faço-te uma promessa, levantando a mão eu te faço este juramento, na próxima viagem, um carro circundará Lamu, sua nave celeste descenderá até ti. Se te encontrar com vida, será proclamado Senhor do Lamu. Quando se funde no Lamu uma estação de passagem, você será seu comandante. Anzu inclinou a cabeça. Assim seja, disse ao Anu. Alalu e Anzu se acomodaram na câmara celeste, com cascos de águias e trajes de peixes foram providos, lhes subministraram mantimentos e ferramentas. A nave celeste partiu do carro se observou sua descida. Depois, desapareceu da vista, e o carro prosseguiu para o Nibiru. Durante 9 chars foi Alalu rei do Nibiru, durante 8 chars comandou no Eridu. No 9º char, sua sorte foi morrer no exílio no Lamu. Vem agora o relato da volta de Anu ao Nibiru, e de como foi enterrado Alalu no Lamu, de como construiu em Liu um lugar de aterrissagem na terra. Houve uma alegre boa-vinda para o Anu no Nibiru. Anu deu conta do acontecido no conselho e ante os príncipes, não procurava deles nem piedade nem vingança. Deu instruções a todos para que se discutissem os trabalhos que terei que fazer. Esboçou para os reunidos uma visão de grande alcance, estabelecer estações de passagem entre o Nibiru e a Terra, reunir a toda a família do Sol em um grande reino. Terei que desenhar a primeira no Lamu, também terei que considerar nos planos a Lua, levantar estações em outros planetas ou em suas hostes circundantes, uma cadeia, uma caravana constante de carros de fornecimento e salvaguarda, trazer sem interrupções ouro desde a Terra ao Nibiru, possivelmente, inclusive, também se pudesse encontrar ouro em algum outro lugar. Os conselheiros, os príncipes, os sábios tomaram em consideração os planos do Anu, todos viam nos planos uma promessa de salvação para o Nibiru. Os sábios e os comandantes aperfeiçoaram os conhecimentos dos deuses celestiais, aos carros e às naves celestes lhes acrescentou uma nova classe, as naves espaciais. Selecionaram-se heróis para os trabalhos havia muito que aprender. Lhes transmitiram os planos a Enki e Enlil, lhes disse que acelerassem os preparativos na Terra. Houve muita discussão na Terra sobre o que tinha acontecido e sobre o que se requeria fazer. Enki assinalou ao Algar para que fora o supervisor do Eridu, e dirigiu seus próprios passos para o Abzu. Depois, determinou onde obter ouro das vísceras da terra. Calculou quantos heróis necessitava para os trabalhos, considerou que ferramentas se necessitavam. Enki desenhou um agretador de terra, pediu que se elaborasse em Nibiru, com ele faria um corte na terra, chegaria às suas vísceras através de túneis. Também desenhou o que parte e o que tritura, para que os forjassem em Nibiru para o Abzu. Aos sábios de Nibiru lhes pediu que refletissem sobre outros assuntos. Fez uma relação de necessidades, dos assuntos de saúde e bem-estar dos heróis. Os heróis estavam se vendo afetados pelas rápidas voltas da Terra, os rápidos ciclos dia-noite da Terra lhes causavam vertigens. A atmosfera, embora boa, tinha carências em alguns costumes, e era muito abundante em outras. Os heróis se queixavam da uniformidade das comidas. Enlil, o comandante, via-se afetado pelo calor do sol na terra, desejava frescura e sombra. Enquanto no Abzu Enki fazia seus preparativos, Enlil fiscalizava em sua nave celeste os trabalhos no Edim. Tomou conta de montanhas e rios, tomou medidas de vales e planícies. Estava procurando onde estabelecer um lugar de aterrissagem, um lugar para as naves espaciais. Enlil, afetado pelo calor do sol, estava procurando um lugar fresco e sombrio. As montanhas cobertas de neve da parte norte do Edim eram de seu agrado. Ali,
em um bosque de cedros, estavam as árvores mais altas que jamais tinha visto. Ali, em um vale entre montanhas, aplainou a superfície com raios de força. Os heróis extraíram das ladeiras grandes pedras para as esculpir. Transportaram-nas e as colocaram para sustentar a plataforma com as naves celestes. Enlil viu com satisfação a obra. Realmente, era uma obra incrível, uma estrutura imperecível. Uma morada para ele, no topo da montanha, era seu desejo. Das altas árvores no bosque de cedros se prepararam largas vigas, decretou que delas se construiria uma morada para si mesmo, nomeou a morada do topo norte. No Nibiru, preparou-se um novo carro celestial para elevar-se nas alturas. Transportaram-se novas classes de naves espaciais, naves celestes, e a quem que tinha desenhado. Um grupo de reserva com 50 partiu desde o Nibiru, entre eles havia mulheres escolhidas. Estavam comandadas por Ninmah, dama elevada, estavam treinadas em auxílios e cura. Ninmah, dama elevada, era filha de Anu, era meio-irmã, não irmã de tudo, de Enki e Enlil. Era muito instruída em auxílio e cura, sobressaía-se no tratamento das enfermidades. Prestou muita atenção às queixas da terra, estava preparando uma cura. Nungal, o piloto, seguiu o rumo de carros prévios, registrado nas tabuletas dos destinos. Sem novidade, chegaram ao deus celestial Lamu, circundaram o planeta, lentamente descenderam à sua superfície. Um grupo de heróis seguiu uma débil transmissão, Ninmah ia com eles. Encontraram Anzu à beira de um lago, eram de seu casco os sinais de transmissão. Anzu não se movia, estava prostrado, jazia morto. Ninmah tocou seu rosto, prestou atenção a seu coração. Tirou o pulsador de sua bolsa, dirigiu-o sobre o batimento do coração de Anzu. Tirou o emissor de sua bolsa, dirigiu sobre o corpo de Anzu as emissões doadoras de vida de seus cristais. 60 vezes dirigiu Ninmah o pulsador, 60 vezes dirigiu o emissor. Na 60ª ocasião, Anzu abriu os olhos, moveu os lábios. Com muito cuidado, Ninmah derramou água de vida sobre seu rosto, umedeceu seus lábios com ela. Brandamente, pôs em sua boca alimento de vida. Então, ocorreu o milagre. Anzu se elevou de entre os mortos. Mais tarde, perguntaram-lhe sobre o Alalu. Anzu lhes contou a morte de Alalu. Levou-os até uma grande rocha, sobressaía-me da planície para o céu. Ali lhes contou o que havia acontecido. Pouco depois da aterrissagem, Alalu começou a gritar de dor. De sua boca, suas vísceras cuspia, com tremendas dores pereceu do outro lado do muro. Assim lhes disse Anzu. Levou-os até uma grande rocha, que se elevava como uma montanha da planície para o céu. Na grande rocha encontrei uma cova, dentro dela ocultei o cadáver de Alalu, cobri sua entrada com pedras. Assim disse-lhes Anzu. Eles o seguiram até a rocha, tiraram as pedras, entraram na cova. Dentro encontraram o que restava de Alalu, que uma vez fora rei de Nibiru jazia agora em uma cova, era uma pilha de ossos. Pela primeira vez em nossos anais, um rei não morreu em Nibiru, não tinha sido enterrado em Nibiru. Assim disse Ninmah. Que descanse em paz por toda a eternidade, disse. Voltaram a cobrir a entrada da cova com pedras, sobre a grande montanha rochosa, esculpiram com raios a imagem de Alalu. Mostravam-lhe levando um capacete de águia, deixaram o rosto descoberto. Que a imagem de Alalu olhe para sempre para Nibiru que governou, para a terra cujo ouro descobriu. Assim falou Ninmah, dama elevada, em nome de seu pai Anu. Quanto a ti, Anzu, Anu, o rei, manterá a promessa que te fez. Permanecerão aqui, contigo, 20 homens, para que comecem a construir a estação de passagem. As naves espaciais da Terra entregarão aqui o mineral de ouro. Carros celestiais transportarão depois, daqui, o ouro até Nibiru. Centenas de homens farão sua morada no Lamu. Você, Anzu, será seu comandante. Assim disse ao Anzu a grande dama, em nome de seu pai Anu. Minha vida te pertence,
Grande dama, disse Anzu. Minha gratidão a Anu não terá limites. O carro partiu do planeta Lamu, continuou sua viagem para a Terra. Continua na parte 6.